Olá, bom dia, meus queridos, meus amores, amados da casa de Deus, tudo bem? Então, nós vamos falar hoje sobre a conversão de São Paulo. Estamos então pós-Páscoa, mas ainda nas oitavas da Páscoa, ainda é Páscoa. Então, nós estamos vendo coisas grandiosas que aconteceram depois de Jesus ter ressuscitado e estava no meio dos apóstolos. Agora já não é mais Jesus que faz as coisas, é o Espírito Santo de Deus. E nesse dia, em Atos 9, de 1 a 20, nessa sexta-feira, dia 19 de abril, nós vamos ver o seguinte: naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho é Jesus. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado de uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou Ananias numa visão: Ananias? E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e aos povos de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado, e Saulo passou alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Que grande curiosidade! Um judeu, muito judeu, era um fariseu, muito bem educado na lei judia, que pediu para os sacerdotes cartas de recomendação para poder prender os cristãos. E Ananias sabia disso, que era um bom cristão, sabia que Saulo estava prendendo as pessoas por causa do nome de Jesus. E é bem exatamente para esse que Jesus aparece e fala para Ananias, que estava temeroso: Ô Senhor, eu não posso ir lá. Ele prende e mata os cristãos, né? E ele diz: não, eu vou te mostrar o quanto ele vai ser fiel para mim, o quanto ele será fiel para mim na minha missão, na missão de passar a fé em Jesus Cristo para os judeus e para os pagãos. Ele era o discípulo escolhido, que não viu Jesus, mas que passava a fé para os pagãos. E o que Ananias então fala? Saulo, Saulo, meu irmão, aquele Jesus que te apareceu lá no caminho, quando você estava caminhando, me mandou para que você enxergue e fique cheio do Espírito Santo. Então, a fé que Ananias tinha
de fazer aquilo que Jesus pedia. Jesus falava face a face com os discípulos e fala conosco face a face o que é para nós fazermos, né? Ou o que é para nós deixarmos de fazer, como Paulo deixou de matar os cristãos e se tornou um deles, né? Então, o Senhor pede para que Paulo imponha as mãos e que Ananias imponha as mãos e que Paulo se deixe impor as mãos de Ananias, né? E assim acontece que Paulo, de perseguidor, se torna o maior missionário da Igreja Católica, que escreve a maioria das cartas ao povo que está em Colossenses, em Romanos, todo o povo, e se torna quase que um novo evangelho. Todas as cartas que ele, muito estudado, foi escolhido para escrever e transformar esse povo em novas criaturas. O evangelho de hoje vai falar: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu vou ressuscitar ele no último dia. As pessoas diziam: como que ele pode dizer que vai comer a carne e beber o sangue dele? Esse homem está blasfemando. Ele diz: não, mas quem comer a minha carne vai ressuscitar, porque minha carne e o meu sangue são verdadeira comida e bebida. E quem come a minha carne permanece em mim e eu nele, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, quem come a minha carne poderá viver por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e morreram. Aquele que come este pão, que é ele, viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Jesus, o corpo de Jesus se faz pão, o sangue de Jesus se faz vinho, e ele ensina: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Meu Pai me enviou, eu vivo no Pai, e quem comer a minha carne e beber o meu sangue vai viver em mim. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude a acreditar nessas verdades do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, da imposição de mãos, do chamado que Jesus faz a cada um de nós, também do envio que Jesus faz a cada um de nós. Cada um de nós tem a sua missão, seja ela qual for, mínima ou máxima. Somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, todos somos servos de Cristo, e se comermos a carne e bebermos o sangue, vamos ressuscitar no último dia, porque o corpo e o sangue de Cristo são a verdadeira comida, são a verdadeira bebida, para que nós possamos nos embriagar de vida eterna, e possamos nos alimentar perfeitamente com Jesus Cristo, do Espírito Santo, como se alimentou Ananias e Paulo naquele dia que recebeu a imposição de mãos. Que todos nós recebamos o batismo no Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo, que é verdadeira comida, que é vida para jorrar para a vida eterna, para a eternidade. É o que eu desejo para cada um de nós. Imposição de mãos, Espírito Santo, missionaridade, e também desejo que o pão e o sangue, o corpo e o sangue, o pão e o vinho se tornem verdadeira comida e bebida para sempre. Amém. Louvado seja Deus desse dia.